Pod Projeto, a história e as histórias da Projeto pelo Quase Sem Pauta. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Pod Projeto, podcast da Escola Projeto com curadoria do Quase Sem Pauta. O Quase Sem Pauta, vocês já sabem, é um podcast de duas grandes amigas jornalistas que durante a pandemia resolveram transformar em podcast o que mais gostam de fazer, que é conversar e conhecer novas pessoas. Tudo bem, Porto? Tudo jóia, Lúcia Matos, tudo tranquilo. A gente inventou esse troço aí do Quase Sem Pauta e no meio do caminho a gente começou um trabalho muito bacana que foi o Pod Projeto. E o Pod Projeto nos deu a oportunidade de conversar sobre educação e conhecer quem faz e o que faz a Escola Projeto. Uma escola que nasceu lá no final do ano 1988 com as sócias, as duas irmãs professoras Beth e Neca Baldi, numa casa residencial na rua Paulino Teixeira, aqui em Porto Alegre, né, Lúcia Matos? Pois é, hoje, 35 anos depois, a Projeto ocupa uma bela sede na Avenida Ipiranga 585, no bairro Menino Deus, atendendo crianças desde a educação infantil de 1 a 5 anos até o ensino fundamental, de primeira a quinta série. A Projeto é uma escola que virou referência, é modelo em Porto Alegre e sinônimo de qualidade. Isso aí, temos muito orgulho, né, dessa parceria entre a Escola Projeto e Quase Sem Pauta. Então, até o final do ano, a Lúcia Matos e eu, Lúcia Porto, vamos conversar com educadoras, coordenadoras, professoras, mães, pais, parceiros, todos os envolvidos no dia a dia da escola, para conhecer melhor as ações que fazem da Projeto essa verdadeira escola referência. A cada 15 dias, sempre às terças-feiras, um episódio novo vai estar disponível no canal de YouTube da Escola Projeto. Já te convidamos para se inscrever aqui conosco, ativar o sininho para não perder nada, nenhuma das atualizações. Aproveita, se tu curtires esse episódio, já passa adiante para os teus amigos que estão muito bacanas. Bom, e a gente, recapitulando, né, o que a gente já fez até agora, Porto, a gente começou essa temporada conversando com a diretora administrativa da Escola Projeto, a Neca Baldi, e com a coordenadora de Educação Infantil e primeiro ano do ensino fundamental, Andréa Paim. A gente falou com elas sobre a história e o propósito da escola e como ela vem evoluindo e se desenvolvendo sempre com a ideia de que a educação e, portanto, uma escola, assim como seus alunos, estão sempre em construção. Depois, no episódio 2, a gente conversou com a coordenadora pedagógica da escola, Débora Fischer, e com a doutora em educação, professora na área de artes da Faculdade de Educação da URGS e mãe da Escola Projeto, a Luciana Grupelli Loponte, sobre como a arte e a educação podem ajudar a pensar a escola de outros modos. Em seguida, a gente bateu um papo sobre uma escola anticapacitista e que acolhe as diferenças com a servidora pública e mãe de 2 alunos da Projeto, a Helena e o Felipe, a Lisane Beló, que deu uma aula para a gente, né? Aprendemos muito com ela e com a Fernanda Lantz, que é pedagoga especial, psicopedagoga, e é responsável pelo atendimento educacional especializado da Projeto. Depois, o tema foi o Grêmio Estudantil da Escola na promoção de ações pelo planeta, com o Rafael Brico, ele é professor de teatro e ele que é o coordenador do Grêmio Estudantil da Projeto. E a gente vai ter um papo também com a Lívia Ribeiro, que é a sócia fundadora do Reconecta e coordenadora do Movimento Escolas pelo Clima. No 5º episódio do Pod Projeto, a gente falou sobre a escola e a construção de sujeitos para uma vida cidadã, com as professoras Ana Carolina Ridzik da Silva e Jaqueline Pieretti. E no último episódio, a gente bateu um papo com a jornalista Flávia Amui, com o chefe de cozinha Marcelo Schambeck. Eles são os pais do Ian e da Lina, alunos da Projeto, e eles são também os responsáveis pela maravilhosa cantina da escola, a cantina Banana Maçã, que iniciou suas atividades em março de 2023. Esse papo, né, com a Flávia e com o Marcelo, inclusive, foi super saboroso, né? Quase tão saboroso quanto o almoço que a gente compartilhou lá nessa cantina, né, Lúcia Matos? Que foi, assim, olha, de limpar o prato, né? Até salada eu comi, verdade. Olha que exemplo, hein? Bom, hoje, então, vamos para o 7º episódio do Pod Projeto. E nele a gente vai falar sobre o Coletivo NAMP.
O coletivo NAMP, Núcleo Antirracista e Multicultural da Projeto, uma iniciativa necessária. O que faz um núcleo antirracista e multicultural nascer? Desenvolver e se manter dentro da escola nos tempos atuais. Isso tem a ver com a urgência e a necessidade de trazer à tona e à conversa esse assunto, na perspectiva de buscar ações afirmativas junto à equipe escolar e à comunidade como um todo. Hoje, a gente vai conhecer um pouco mais dessa iniciativa, por isso vamos conversar com duas especialistas no tema, uma professora e uma mãe. Amanda Rodrigues Mendonça e a Fabiana Stasi. Bem-vindas, meninas! Oi, obrigada! Muito obrigada. Bem-vindas! Bem-vinda, obrigada por estarem aqui conosco. A Amanda Rodrigues Mendonça é professora pedagoga dos anos iniciais do ensino fundamental, atualmente com o 3º ano da Escola Projeto. Mestranda da área de educação nas sub-áreas de antropologia, estudos indígenas e latino-americanos, integrante do NAMP e mãe da Joana. Bem-vinda, Amanda. Que bom que tu estás aqui conosco. Bom estar aqui também, gurias. Obrigada pelo convite. A Fabiana Stasi é uma multipessoa, pelo que a gente vê aqui no currículo, né, Fábio? Produtora, editora, cozinheira, escritora, sorridente. Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Rádio e TV pela Universidade Estadual de Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Especialista em cinema pela Unicinos. Discente de jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cozinheira profissional pela Escola Técnica de Gastronomia do SENAC, aqui do Rio Grande do Sul. Autora do livro infantil O Fio da Memória. Vencedor do troféu Carlos Urbim de Literatura para a Infância da Academia Rio Grandense de Letras e do Prêmio Açorianos de Literatura, categoria infantil. Olha, hoje vai estar bom esse papo, hein, Lúcia Matos? Pois é verdade. Bom, meninas, muito bem-vindas. Sejam bem-vindas aqui ao Pod Projeto. Obrigada pela confiança. Eu quero começar perguntando para vocês por que vocês acham que foram escolhidas para falar nessa temporada de estreia e nesse episódio especificamente. Eu quero começar agradecendo, né, a carinhosa apresentação de vocês e agradecendo o convite também, né, da coordenação e direção da escola por ter me indicado para participar desse espaço, né, que é um espaço para a gente discutir questões relacionadas à educação e de transformação também. Só que vocês apresentaram como especialistas, né? Eu acho que somos eternos aprendizes. Eu estou aqui no lugar de aprendiz mesmo, né? Eu digo que eu voltei para a faculdade como discente de jornalismo, mesmo tendo uma certa trajetória na comunicação, porque eu gosto muito de aprender e eu sigo aprendendo sempre. E eu acho que essas questões de relações étnico-raciais, elas nos mobilizam, porque, de alguma forma, elas são incessantemente questões que a gente precisa discutir mesmo, né? E aprender sempre com as atitudes nossas e dos outros, daqueles que nos cercam, do que tem se discutido socialmente, né, para a melhoria da sociedade como um todo. Eu acho que estamos aqui como aprendizes, né, como é um espaço educativo, né, a Projeto, é como se estivéssemos sempre projetando quem desejamos ser na sociedade, né, então acho que o núcleo surge a partir disso. A Fábio, já vamos falar desse núcleo, a gente quer saber a história da criação do NAMP, mas a Fábio é integrante do NAMP e é mãe de aluno. E a Amanda é integrante do NAMP, é mãe de aluno e professora, né? Por que tu acha que tu está participando, foi convidada para participar desse episódio? Qual é a tua relação com o NAMP e com a escola, hein, Amanda? Olha, por tudo isso que tu contou, por eu ser professora, integrante do NAMP e mãe da Joana, né? E como a Fábio tinha dito, a Projeto ela possibilita que todo mundo que esteja ali dentro possa aprender, né? Professores também, as professoras a gente aprende o tempo inteiro. E a minha relação com o NAMP, ela é muito profunda e ela iniciou numa conversa com a Débora, com a coordenadora, sobre coisas que
eu questionava há algum tempo sobre o currículo, sobre a Lei 10.639 e o quanto a gente ainda não tinha conseguido colocar ela no nosso currículo de aula, que é estudar sobre a história do continente africano e as relações afro-brasileiras dentro do nosso currículo, né? Então, a gente descobriu que isso era muito difícil de fazer sozinho. Por isso que a gente precisou dessa ajuda de montar esse coletivo. Então, acredito que eu esteja aqui para falar para vocês um pouco, porque eu participei desse início, dessa pulga atrás da orelha que motivou a gente a procurar um coletivo, a construir um coletivo com outras pessoas. Então vamos aproveitar para tu explicar um pouquinho para quem está nos escutando aqui, nos vendo, Amanda, o que é exatamente o NAMP e como ele surgiu? Bom, o NAMP, ele é a sigla, né, o Núcleo Antirracista e Multicultural da Projeto. Ele surgiu a partir de inquietações nossas da escola, né? Como que a gente podia transformar a nossa escola num espaço mais diverso, num espaço que a gente pudesse ter cores diferentes, pessoas diferentes, um espaço de multiplicidade realmente, não só de diversidade. E a gente percebeu que a gente precisava trabalhar para isso, buscar ativamente pessoas, buscar ativamente conteúdos e autores e ações para transformar o nosso espaço. Então, a gente descobriu que isso não era possível fazer sozinho, como tudo que a gente faz na projeto, a gente busca parceria. Então, abrir esse espaço para a comunidade escolar foi fundamental para que o NAMP nascesse. Então, a gente tem encontros que a gente fala sobre diversas ações de transformação da projeto. Como que a projeto ainda pode atuar no mundo, como que a projeto pode movimentar essas pessoas que vão ser os nossos adultos daqui a pouco e que vão tomar decisões importantes. Bom, a Amanda fala a respeito, assim, do ponto de vista também de professora, também como mãe de aluna, mas também do ponto de vista de professora. E antes da gente começar essa gravação, ela estava falando, Fábio, justamente que é interessante que o NAMP é formado por várias pessoas da comunidade, né? Porque daí não fica só com o lado dos educadores, com o lado da escola. Então, eu queria ver qual é a tua opinião sobre isso, a importância de ter multiparticipações dentro do NAMP e quando é que começou a tua participação? Então, tem multiculturalidade no nome do núcleo, né? Então, é importante que a gente, dentro do núcleo, abra espaço para que essa multiculturalidade se dê, né? Ela se efetive, né? Então, eu especificamente fui convidada a participar do núcleo, eu não era mãe de aluno da escola, por uma grande amiga, que é a Laura Castilho, que é escritora, artista visual, e ela estava fazendo parte como mãe de uma ex-aluna, né? E ela também tem uma certa ligação com a editora, né? Ela já tem livros que foram ilustrados e publicados também pela editora Projeto, e ela comentou comigo, e isso mexeu bastante comigo, né? O sonho de qualquer pessoa negra é que tenham espaços de discussão a respeito desse assunto, né? De abertura, né? E que a gente possa ver se efetivando, né? Transformações. E aí eu me candidatei a participar, quis falar com a coordenação, e estava bem no período final de ano letivo, então entrou férias escolares, né? E aí fiquei meio que num aguardo para ver como que seria o retorno às aulas e o início das atividades do núcleo. Foi quando meu filho era oriundo de escola pública, né? Ele estava na transição da educação infantil para o ensino fundamental, e eu participei das primeiras reuniões, encontros, né, numa escola, e aí eu vi que eu gostaria muito que meu filho tivesse dentro de uma escola que tivesse outro tipo de preocupação, né? A escola estava muito preocupada num tipo de letramento, né? E eu acredito que o letramento que eu estava interessada para o meu filho era um letramento racial mesmo, era um entendimento de mundo mais ampliado, né? Esse mundo que vê pessoas, né? E não vê números e apenas letras, né? Então, assim, não um conteúdo extremamente focado em algo que é didático, que está ali como
como a criação de um arcabouço de entendimento de coisas, né? Mas não de relações, né? E nós somos seres humanos e o que nos torna humanos é justamente essa possibilidade de estarmos em coletivo, de estarmos em sociedade, de estarmos em espaços de partilha, né? E como é que eu queria que meu filho fosse formado a partir disso. Deixa né? E foi aí... especificamente nesse ponto que tu está falando, acho que talvez a Amanda possa também contribuir, porque é uma visão de fora para dentro também, né, Amanda? Como é que vem essas informações de fora, no caso específico da Fábio, que entrou no NAMP, né, de fora para dentro por um convite da Laura, e quando chegam essas questões pelos alunos ou pelos próprios pais dos alunos, né, como é que os professores lidam com isso? A Projeto ela é constituída junto. Essa é a palavra para mim que sempre marcou a história da nossa escola. A gente sabe fazer junto com as outras pessoas. E essas outras pessoas são famílias, fazem parte da comunidade escolar. E aí, enquanto a Fábio estava falando, eu estava lembrando da minha relação como que começou essa luta antirracista dentro da Projeto, e foi através de uma família, da família de uma aluna minha, que a gente começou a questionar e falar sobre isso, né, sobre a quantidade de livros que a gente não tinha de crianças negras, o quanto que eu tive que buscar respeito, e a gente começou então a trocar livros. Eu tinha alguns, emprestava para eles, então é muito orgânico da nossa escola construir com as outras pessoas. Então, quando vem essas questões, a gente senta, conversa, elabora e tenta construir algo junto. Então, esse é o funcionamento da Projeto. Acho que por isso que ela é tão potente, assim. Porque ela conta com muita gente. Eu vou ter que fazer uma fofoca, Amanda. Vou ter que contar aquilo, Lúcia, né? Não, vai contar? Não, vai contar agora não, já? Vou ter que contar. Conta. Porque a Amanda estava falando, né, que surgiu de uma forma orgânica e tal, com uma família específica, mas tu tem toda uma luta antirracista que vem da tua família, né? Conta as suas origens aí, Amanda. Quem é o teu, como é, tio-avô? Como é que é isso? Tio-bisavô, uma geração um pouquinho mais... na verdade, assim, eu sou sobrinha bisneta do Lupicínio Rodrigues, então saber sobre a minha negritude, estudar sobre colorismo, falar sobre essa luta antirracista, ela vem de berço, sim. Mas eu só comecei a me dar conta da necessidade de trazer isso para dentro da sala de aula e para o currículo dentro da escola. Né? E antes disso era no ambiente familiar, era um ambiente protegido, era um ambiente que a gente tinha pai, mãe, avó, todo mundo conversando sobre isso. E quando a gente vai para o mundo real, quando a gente se torna adulto e a gente sente a necessidade dessa luta antirracista, foi o lugar que eu me encontrei, que foi dentro da Projeto, né? Eu assim, poxa, eu tô num lugar diferente, que possibilita discussão, que quer aprender mais e que quer atuar nesse mundo. Então é aqui que eu vou amarrar meu cavalo e começar a falar sobre isso. E Fábio, eu acho que essas questões também que a Amanda está levantando, né, das discussões na família, né, do debate dentro de casa, tu como mãe da escola Projeto e também da área da comunicação, que a gente sabe que é muito ativa geralmente, como se fomenta essa comunidade aí, que reflita, que discuta sobre esses assuntos, que eles saiam de dentro da escola e vão efetivamente para a rua, né? Como é que a escola ajuda nisso? Então, ali é um pequeno universo, né? Mas que contém muito do que é o contexto social que está para fora dos muros da escola, né? E as crianças são sujeitos, né? Então, elas trazem também muitas questões. Eu acho que, a partir do que é trazido pelas crianças, das relações que se constroem dentro do espaço escolar, seja com a comunidade discente, seja com o corpo docente da escola, seja com os funcionários, né? Esse corpo funcional que faz a escola se manter de pé, né? Que de alguma forma o corpo que gesta essa escola também, de alguma maneira ali está tudo interligado e surge, né, essa necessidade de discussões talvez mais pontuais, né? O núcleo ele está
ele está em formação, né? É como eu disse, somos eternos aprendizes, né? Então, o núcleo está em formação e é a partir de cada necessidade que surge é que a gente vai construir formas de lidar com isso, né? E eu acho que é muito significativo o que a Amanda diz de construir junto, né? Acho que a vida em coletividade, ela se dá de uma maneira mais plena, né? E ali dentro da projeto, realmente as coisas são feitas de uma maneira muito coletiva, sabe? As pessoas, elas são convidadas a participar, né? A fazer, a darem as suas contribuições, né? Mesmo quando as pessoas acham que não podem contribuir porque não sabem, é com suas dúvidas que elas vão trazer, de alguma forma, a construção de um modo, né, de lidar com as questões. Então, o núcleo tá nesse lugar do aprendizado constante, assim. Ô, Fábio, tem pré-requisito para participar do NAMP? Ou realmente qualquer pessoa pode participar? E como é que ela faz para participar? Eu achei bacana isso, que tu não era mãe da escola. Não, eu não era mãe da escola. E assim, meu filho, a Amanda tocou num assunto muito, muito importante, né? Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, que tem uma colonização europeia forte, então as famílias interraciais, elas são muito significativas no estado. Então, assim, meu filho é fruto de uma relação interracial. E ele não é lido como uma criança negra. Então, quando eu fui procurar projeto, eu pensei que o núcleo e essa motivação, né, de abertura seria para crianças negras, né? E aí eu meio que conversando com a coordenação, a Débora muito querida, assim, conversando com ela, ela viu, não, mas a presença negra pode ser você, né? Você vai ser a presença negra dentro da escola. Não necessariamente vai ser o seu filho. E eu acho que o pré-requisito para as pessoas fazerem parte desse núcleo, né, se agregarem a ele, é querer transformar mesmo, transformar de uma maneira positiva a sociedade, né? Então, se você tem interesse em construir uma sociedade mais diversa, racialmente justa, né, multicultural, você tem todos os pré-requisitos para estar fazendo parte do núcleo, né? Tá ali colaborando, intervindo, contribuindo com os seus saberes, né? Acho que a escola é muito aberta para isso, né? A gente tem essas possibilidades todas, né? De fazer parcerias, né? Como a Amanda também trouxe essa fala dela, né? De ser parceiro, né? Com a comunidade, com os entornos. E a escola também mudou de sede, a gente está construindo relações com a vizinhança, né? Acho que a Amanda também pode falar sobre essas questões, né? Que ali tem um território de pertencimento negro, e ela tem um trabalho tão lindo com as turmas do terceiro ano, né? Com os territórios e com as presenças negras na cidade, e a gente realmente vê na escola essa abertura para construir parcerias com o que está em torno, né? Especificamente esse exemplo que a Fábio falou, Amanda, se tu puder nos explicar um pouquinho para a gente entender, até para falar da importância disso daqui para frente, né? Sim, a gente desenvolve no terceiro ano um projeto sobre a cidade de Porto Alegre. É um projeto de ciências humanas e ele se modifica ao longo do ano. Ele passa por ciências humanas e ciências da natureza, mas a gente não gosta de dividir tanto assim entre um e outro. A gente gosta de falar sobre humanidade e natureza junto, porque a gente sabe que isso tem tudo a ver. E há um tempo atrás, esse projeto falava sobre uma Porto Alegre branca, uma Porto Alegre que foi colonizada por portugueses, uma Porto Alegre que só mencionava sobre a população negra quando falava que as pessoas escravizadas eram vendidas na Praça da Alfândega. Pouco tocava também sobre a população indígena. Então foi uma decisão, e eu acredito que isso é uma parte muito positiva do projeto, que é permitir que os professores tomem decisões. E a gente tomou então uma decisão como equipe, né, pedagógica, de pensar assim, bom, qual vai ser o rumo desse projeto daqui a pouco? Porque de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a gente
precisa trabalhar aspectos da cidade, do entorno que a gente vive. Então, que Porto Alegre vai ser essa que a gente vai apresentar para as crianças? Qual vai ser a história sobre a nossa cidade que a gente sabe que a Projeto pode garantir que talvez outros lugares não consigam fazer isso? Então, a gente bancou falar sobre a nossa cidade através dos territórios negros. Então, e foi muito interessante que quando a gente tomou essa decisão, que partiu de uma criança, na verdade, essa pulga atrás da orelha também partiu de uma criança que foi... que entrevistou uma vereadora, que foi fazer uma entrevista nas cozinhas solidárias do MTST, que trouxe essas indagações pra gente. Então, no mesmo ano, que foi em 2021, que a gente decidiu modificar o projeto, surgiu também ele é um atlas da presença quilombola em Porto Alegre, que a URGS lançou. Então, a gente teve um material que a gente não tinha antes, é um material acadêmico, mas que ele é adaptado todo para as crianças. Então, ali a gente retira os mapas dos quilombos da cidade, as histórias dessas comunidades quilombolas, e a gente conta para as crianças sobre essa Porto Alegre. Então, eles exploram esses lugares que são os territórios físicos que estão lá demarcados nos mapas, a importância de ter a certificação da Fundação Palmares para que eles não sejam retirados dos lugares que eles estão. E também a gente fala sobre os territórios simbólicos. Então, as crianças, no final do projeto, fazem uma caminhada pelo Museu de Percurso do Negro, que muita gente não conhece, que a nossa cidade tem, e entende que obras são essas e qual é o significado de cada uma delas no centro da nossa cidade. Então, é um projeto que agora ele está sendo consolidado para o terceiro ano inteirinho. Ele começou com uma parte da turma, depois ele passou só para uma turma inteira específica, e agora ele está no terceiro ano. Então, a gente está, cada ano que passa, conseguindo dar mais força para ele, né? O que tu reparou falando... o entusiasmo da Amanda falando disso? Não, e sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei dos episódios que a gente já gravou, né? Inclusive do anticapacitismo e outros episódios que a gente gravou, e sempre aparece a questão da participação dos alunos e às vezes das famílias, levando para a sala de aula uma questão e isso virando um tema de estudo. Eu acho isso, assim, para mim tem sido uma das coisas mais fantásticas da Projeto, que eu percebo no Pode Projeto. E aí eu fiquei imaginando esse percurso, né, Amanda, que tu falou, assim, que surgiu com um aluno, virou tema da sala de aula, dessa pesquisa. Quantas vidas e quantos pensamentos não foram transformados, pequenos pensamentos, desses pequenos alunos nessa sala de aula, né? Então, quer dizer, se cada escola tivesse esse tipo de pensamento, pudesse dar essa oportunidade, que sociedade que a gente teria no futuro? Seria tão melhor do que a gente vê, né? E aí que vai a minha pergunta. Se vocês, Fábio e Amanda, sabem, têm conhecimento de outras escolas que fazem isso, eu nunca tinha ouvido falar. Embora tenha a questão das leis, me parece que a Projeto está muito bem consolidada em relação a isso com o NAMP, né? A lei está há 20 anos, né? Existe dentro da Secretaria de Educação da Prefeitura um núcleo, né, que não é necessariamente um núcleo, mas é o ERE, que é Estudos de Relações Étnico-Raciais, mas aí tem umas questões que é relacionado à direção de cada escola, né, como é que isso é implantado em cada colégio. A gente sabe que a rede particular talvez não tenha não permita a autonomia que a Projeto permite para os seus professores. E não são todas as escolas que veem os seus alunos, por serem muitas vezes crianças, como sujeitos, né? Sujeitos de ação, sujeitos de quereres, sujeitos de desejos, de conhecimento, enfim, de possibilidades de contribuir, né, com os processos educativos. Então, eu acredito que a Projeto é o grande diferencial da escola, são essas duas questões, né? De perceber em cada membro
seja da família, seja do corpo funcional, seja dos professores e principalmente os alunos, né, como autores, né, como possibilidades de atuarem também como peças chaves mesmo para o processo educativo, né? O processo educacional se faz em conjunto, né? E aí essa autonomia de todos, acho que faz da escola um lugar diferente, né? Tu está falando de uma coisa também, a Matos, ela relembrou, né, algumas passagens de episódios antigos, e uma coisa também que muitas vezes se repetiu foi essa questão dos alunos da projeto serem vistos como sujeitos, né? Tu usaste essa expressão de novo agora, eu achei muito bacana. E eu vou aproveitar para perguntar para Amanda, né, essa relação com, diria assim, no bom sentido, os pequenos sujeitos que passam pelo teu dia a dia. Que lições tu aprende com eles, Amanda, a cada dia? Dá para resumir isso ou é impossível essa resposta? Nossa, se eu for te contar todas as lições que eu aprendo com eles, a gente ia ficar aqui muito tempo. Mas eu acredito que a lição que eu mais aprendo todos os dias com as crianças é saber escutar. E saber escutar não só entrar e sair, sabe? É saber escutar, receber o que eles nos contam, o que eles relatam e ficar dentro de mim para que alguma mudança possa ser provocada. Então, o jeito que a gente faz as coisas na escola, e é muito curioso porque eu não sei outro jeito. Eu entrei na projeto quando eu estava no início da graduação, porque eu me apaixonei por ela logo que eu descobri que existia uma escola que pudesse dar vazão às minhas questões. E então eu sempre vi isso com todas as professoras que eu observei enquanto eu era monitora, no estágio que eu fiz também, que também foi lá na escola, que é isso, a gente para e escuta as crianças, né? E a gente dá voz para elas. E também o que a gente faz com essa voz toda, né? A gente provoca modificações, a gente provoca o mundo que tá na nossa frente. E, nossa, eu já vi muitos projetos acontecerem em função de vozes de crianças. A gente tem o jornal da escola também, que se chama 1001 Palavras, que mostra tudo que essa criançada tem para contar para o mundo, né? Então, a princípio é isso, assim, são esses sujeitos que nos fazem mais sujeitos à medida que a gente vai convivendo com eles. Puxa, cada lição. Pois é, eu vou aproveitar para perguntar para Fábio o retorno que tu tem disso em casa, né? Com o teu filho, assim, ele sendo sujeito disso, tu percebe já uma diferença, Fábio? E outra, a gente pode ser reeducado nesse sentido, porque todos nós, adultos, hoje aprendemos errado, né? Nós não aprendemos a história verdadeira, né? A Amanda estava contando a questão né, dos escravos em Porto Alegre, né, onde eram vendidos, enfim, e é isso que a gente aprendeu errado, né? A gente tem como adultos oportunidade de reaprender através desses pequenos sujeitos, desses novos alunos? Eu acho que sim, a gente está sempre com possibilidades de, né? Acho que a Amanda trouxe uma coisa que é crucial, a escuta e a vontade de ver, né? E é um ver para além do ver mesmo, é enxergar onde é que estão as possibilidades de um olhar mais atencioso, né? De uma escuta mais sincera, né? E mais aberta, né? Quanto de voz a gente dá para os diferentes, e os diferentes em todos os aspectos, né? Porque somos todos diferentes, né? Mas até que ponto a gente não está submetida a um treinamento, eu não digo nem que é uma educação, mas a gente às vezes é treinado a escutar, a perceber, a olhar a partir de um determinado modo, de um determinado padrão, né? E quanto que a gente está disposto a sair desses caminhos pré-estabelecidos ou pré-determinados por alguém para o nosso olhar, né? Para a nossa escuta. Então, eu acho que a Projeto é gritante, assim, a diferença que fez na vida do meu filho, né? Até então, ele teve outras experiências também
que eu acredito que tenham sido positivas na vida escolar dele, mas essa multiplicidade de possibilidades, de visões de mundo, de entendimento do outro, a Projeto sem dúvida alguma, um lugar que fez e eu tenho certeza que vai fazer diferença nessa formação, assim, que esses anos iniciais são tão importantes, né, na vida do ser humano, assim, criar esse lugar de autonomia mesmo, né, de saber que ele pode falar, que ele pode desejar, que ele pode contribuir, né, enfim, ele vai ser um ser humano, com certeza, sempre em formação, mas sempre com esse entendimento, né, de que ele pode ser mais quando ele está aberto ao novo, ao múltiplo, né, é multicultural, é antirracista, é antidecolonial, né, então acho que faz toda a diferença na vida e a formação de alguém, né? Não ser treinado para algo ínfimo, né? Ou para só um caminho, para só uma diretriz, só um lugar, né? E Amanda, depois de tudo que a Fábio falou, né? Fica até difícil a gente tentar resumir um pouco das ideias e dos ideais que estão por trás do NAMP. As pessoas que têm mais interesse em saber, em conhecer um pouco mais, ir mais a fundo, né? Talvez, como a Fábio começou, não como uma mãe da escola, mas como uma pessoa interessada em discutir mais esse assunto. Quem pode participar e como faz para saber mais, Amanda? Eu acredito que quem tem vontade de ter uma sociedade diferente acredita que a escola pode contribuir para isso, que são essas pessoas que podem participar. Tem que entrar em contato com a escola, com a coordenação, com a Débora especificamente, marcar uma conversa e começar a arregaçar as mangas e começar o trabalho, né? Porque é isso que a gente precisa de trabalho. Bom, eu vou já encaminhando para o final, porque eu quero saber da Amanda os projetos para o NAMP este ano ainda, assim, né, para os próximos momentos do NAMP. Como é que tu vê esse projeto no futuro e o teu futuro, Amanda, dentro da Projeto? Perguntas complexas essas. Vamos ver então se eu te ajudo a responder. Vamos ver primeiro se sobre hoje. Isso aí. Sobre o NAMP, assim, eu vejo o NAMP crescer e tomar uma potência muito, muito importante dentro da escola. Já vem acontecendo isso, principalmente em relação ao letramento racial de toda a comunidade escolar. Isso é um ponto principal do NAMP, porque se a gente quer a multiplicidade dentro da escola, a gente tem que estar preparado para isso. Então, o NAMP, porque conta com diferentes pessoas, com formações distintas também, pode ajudar bastante a comunidade escolar a estar preparado, porque se a gente é aberto ao múltiplo, se a gente é aberto às múltiplas pessoas, a gente é aberto também às múltiplas experiências, e a gente precisa... Não sei se tem como se preparar para isso, mas a gente pode estar um pouco mais tranquilo quando isso acontecer. E em relação à minha participação na escola, eu quero que ela dure muitos anos, né? Eu me vejo junto da Projeto, eu não consigo me ver em outro lugar, assim, pelo menos não agora. E porque a Projeto, ela fomenta na gente uma vontade de crescer, mas vontade de crescer junto, sabe? Aprende lá fora e traz para nós o que tu tá aprendendo. Então isso para mim é fundamental, é o que me deixa mais colada ainda nesse lugar que eu tenho tanto carinho. Eu vou pedir um emprego na Projeto, porque Pede. Eu sou super propagandista da escola, sobre a respeito disso, manda currículo. Não, e venham fazer parte do NAMP. Vocês podem fazer parte do NAMP, né? Podem fazer parte do NAMP e já vamos garantir a segunda temporada, né? Porque tem assunto que não acaba mais. Vou te dizer. Mas a Fábio, por exemplo, que entrou na Projeto antes do filho, né? O filho começou a estudar depois, que ela já fazia parte do NAMP. Provavelmente o guri vai sair de lá e ela ainda vai fazer parte do NAMP, né? Com certeza. Num dos episódios anteriores aí, se eu não me engano, foi a Neca que falou que os alunos saem da Projeto, mas a Projeto não sai dos alunos, né? E não sai dos pais e nem das mães dos alunos. Então, a mesma pergunta que a gente fez para Amanda, faz para ti, Fábio. Como é que vai ser essa tua relação futura com o Projeto depois que o Inácio sair da escola?
Olha, eu acho que é um lugar de troca muito sincera, sabe? A Neca foi muito generosa conosco, assim, muito mesmo. A Débora, a gente foi muito bem acolhido. E é difícil você se apartar de um lugar em que você se sente pertencente, né? Então, a Projeto traz, acho que para todas as famílias, né, esse lugar de acolhimento mesmo, né? Eu faço parte dessa comunidade. E por mais que você não tenha mais aquela rotina de levar os filhos, eu acho que de alguma maneira isso permanece. Tanto é que eu fui convidada a participar do núcleo por uma mãe de ex-aluno. A Laura não era mais mãe de aluno da Projeto, né? Então, fica essa relação, né? É um estreitamento de laços. E eu acho que quanto mais você se envolve nos espaços escolares, espaços educativos, né? Onde tem a formação daquele ser vivo que para você é uma preciosidade, né? Eu acho que é muito valioso, né? E a gente quer realmente convidar cada vez mais os pais, a comunidade do entorno para participar junto, e as pessoas que realmente querem transformar a sociedade, né, num lugar melhor, mais justo racialmente, como a gente reforça, né, mais acolhedor mesmo, assim como a gente tem ali dentro da escola, nesse micro-universo, esse lugar do fazer junto, do coletivo, de ser acolhimento. Então, que as pessoas se sintam convidadas, né, a participar, se interessam em conhecer. A gente vai ter várias ações ao longo do ano para dar continuidade a essa questão do letramento racial dentro da comunidade escolar. Então, sabe, as pessoas, eu estou interessada, isso me interessa, será que eu posso participar? Será que eu posso estar junto nesse processo de formação? Também gostaria de saber mais. Então, a gente tem um e-mail, é namprojeto@gmail.com, que as pessoas também podem mandar e-mail ali, ouvi o podcast, me interessei, pode entrar em contato direto também com o telefone da Projeto, no site também, a gente tem blog, que a gente volta e meia participa também as ações que são realizadas pelo NAMP, né? Tiveram vários teve um sábado multicultural, teve visita de trocas de visitação dos alunos em espaços e territórios de povos originários. Os povos originários também foram até a escola, fizeram feira. Então, assim, volta e meia tem alguma atividade acontecendo, a gente divulga no blog da escola também. As pessoas que estiverem interessadas em participar são convidadas a estarem conosco, né? Darem as mãos, né? Que assunto, muito que bom, papo, hein, Gurias? Lúcia Matos? Bah. Ainda bem que a sede nova do projeto é bem grande, né? Porque é cheio de programações, hein? Olha, Gurias, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês realmente fazem a diferença numa escola que faz a diferença também, né? Então... E é importante dizer que é muita gente junto com a gente, legal. né? É um coletivo força, mesmo. Né? A gente tem pais muito atuantes, assim. Tem o Felipe, tem a Desirê, tem a Denise, tem muita gente mesmo que a gente não dá nem para nomear, mas tem muita gente que abraça, que pega junto, que participa, né? Que se envolve, que de alguma forma colabora com o seu tempo, com os seus saberes, né? Mais uma aula pra gente, hein, Lúcia Matos? Essa aqui vai pra nossa lista. Muito bom, muito bom. Gurias, muito obrigada pela confiança, pelo papo. Adoramos conversar com vocês. A gente encerra esse episódio de hoje com tristeza, né? Com 45 minutos, mas com tristeza, né? Mas daqui primeiro a 15... tempo, teremos o segundo tempo. Teremos o segundo tempo. E daqui a 15 dias, no episódio 8 do Pod Projeto, a gente vai falar de outra coisa que a gente ama, que são os livros, e da paixão pela leitura que a Projeto tem e desenvolve nas suas famílias, né, Porto? É isso aí, né? Tem uma tradição de livro e literatura forte no nome da Projeto. Então, assim, quem ficar por aqui agora, se inscreve no canal do YouTube aqui da Projeto, ativa as notificações, segue também a Projeto no Instagram, que é @escolaprojeto. E se gostou da nossa condução aqui do nosso Papo com as Gurias, por favor, nos segue também no @quase sem pauta, que a gente vai gostar. A gente se vê em breve. Muito obrigada, Gurias. Até mais. Valeu, Gurias.
Tchau. 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 Você ouviu Pod Projeto. Realização Quase Sem Pauta.